tá um sol gigantesco, mas vamos gravar mesmo assim. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a ciência surgiu a partir da filosofia. Obviamente que esse vídeo não vai ser muito complexo, não vai ter muitas firulas, porque eu ainda não pesquisei o suficiente para poder trazer isso para vocês, porém ainda vou abordar isso futuramente. Mas só o básico do básico mesmo para a gente ter uma ideia de como a ciência foi surgindo, foi se desenvolvendo. O primeiro conceito que a gente tem que ter em mente que é justamente que a ciência se desenvolveu através da filosofia. Isso por quê? Porque vamos colocar na linha do tempo. Sócrates ensinou Platão e Aristóteles, e Aristóteles começou a trabalhar justamente a ciência da natureza. Então ele começou a trabalhar justamente sobre o que é o mundo material, como é que as coisas caem, como é que as coisas funcionam, o que são os animais, o que são as plantas, e começou a catalogar isso. Tanto por isso que as obras de Aristóteles é muito complexas de você conseguir entender de fato, porque são obras que são muito densas e de muitas áreas distintas ao mesmo tempo. Então é aquele famoso tipo de estudioso que literalmente estudou sobre tudo, sabe sobre tudo, e por conta disso, basicamente ele acaba sendo muito complexo de se entender. Mas a partir disso a gente começa a ter uma evolução em relação ao que é de fato conhecimento, o que é de fato você começar a adquirir conhecimento nas áreas mais gerais, no caso da essência da natureza. E a gente começa a entrar com a seguinte questão, que é os próprios protagonistas da obra toda. Como no caso a gente pode falar, por exemplo, Galileu, um dos grandes nomes da ciência que justamente começou a ter novas formas, novos meios de se ver como é que se fazia a ciência, como é que se tinha a experimentação. Então, desde aquela época de Galileu, a gente tinha uma certa noção de que precisava de uma padronização, porque tudo começou a ficar uma bagunça. Então, uns diziam as coisas, outros diziam outras. E como é que a gente sabia quem estava correto e quem estava errado? Então, para isso que surgiu basicamente a experimentação. Então, o conceito de você experimentar, de você testar, de você comprovar um certo fenômeno, de repetir aquele fenômeno tantas vezes quanto fossem necessárias em locais distintos, justamente para você conseguir ter uma noção de que aquilo é verdadeiro. Obviamente que futuramente a gente chama isso de noção de método científico. Então o método científico surgiu a partir justamente disso, de você ter que ter a noção de como funcionam as coisas, como é que as coisas realmente funcionam. Então a gente precisa de um método para isso. E a filosofia foi o que deu estopim para isso tudo. Então foi ela que chegou e falou, não, vamos ter que trabalhar de forma padronizada agora. E essa forma padronizada é basicamente o método científico. Depois de Galileu a gente começa a ter justamente o Newton, o grandíssimo Newton, que começa a desenvolver toda a ciência moderna, que no caso é física e matemática. Newton foi responsável justamente pela criação do curso de física, a qual conhecemos hoje em dia, e do curso de cálculo. Por quê? Porque Newton começou a se questionar algumas coisas em relação à natureza, e ele começou a ter aquela questão de tipo, poxa, será que isso realmente está certo? Será que isso é verdade? Será que isso não é? Como é que funciona essa relação? Chegou um momento que ele começou a ter um baque muito grande, porque ele não sabia matemática o suficiente. A matemática que ele sabia, no caso, não era suficiente para explicar muitas coisas que ele queria. E por causa disso que ele começou a estudar mais matemática durante um certo período da vida, que foi justamente o que originou o curso de cálculo, a qual conhecemos hoje em dia, porque ele teve que justamente estudar toda a parte de matemática para desenvolver a própria física. Então sim, Newton é responsável pela criação de física e de matemática. Então, quem faz faculdade meio que tem que saber disso, quem foi o progenitor do seu curso. Mas isso justamente dá um certo estopim também para a gente começar a ter uma revolução científica mais elaborada, mais com substância maior. Então a partir disso que a gente começa a ter uma implementação maior do método científico. Então a gente começa a ter várias pessoas realmente questionando a verdade, para poder verificar se realmente alguma coisa era verdade ou não. Até porque a gente, desde a época de Newton, já começou a ter uma disputa muito grande em relação a quem estava certo, porque Newton disputava ideologias com outras pessoas também. Então, como é que saber quem estava certo, quem que estava o menos errado possível? E foi nesse período que a gente começa a ter uma distinção maior em relação ao método científico, que a gente começa realmente a ter aquela coisa de não, vamos ver realmente quem está certo e como é que a gente pode melhorar tudo isso aqui. Então esse foi só um breve resumo sobre tudo isso para ilustrar um pouco melhor. Futuramente já vou trazer mais vídeos sobre isso, porque eu quero falar sobre isso. Mas futuramente, quando eu trazer vídeos sobre isso, vai ser extremamente embasado e depois de eu ter lido muitos livros.